Bom, os slides já estão aparecendo para vocês, né? Então, gente, bom dia para todo mundo. Eu coloquei já os slides ontem de noite, ou hoje já era meia-noite, por aí. Então, não sei se vocês viram e tal, mas já estão lá. Chegou alguém. Bom dia, Edmundo. Beleza? E saiu. Fui falar com ele, saiu. Então, já coloquei lá os slides. Essa aula de hoje é bem, eu não vou provar nada aqui hoje, é só definição, notação, exemplo, coisas bem básicas, os inícios, né, sobre os conceitos iniciais de grafos que a gente vai ver hoje, essa parte bem inicial. A aula que vem também vai ser um pouquinho ainda sobre essas coisas, já tem uma outra propriedade para ser demonstrada, mas essa parte bem inicial, tá? Então, vamos lá. Inicialmente, bom, a gente tem que entender para que serve um grafo, né? É um pouco até da pergunta que me fizeram e tal. Então, para responder um pouco essa pergunta, entender um pouco essa motivação, é bom a gente entender o que é o algoritmo. Eu sei que é um pouco demais eu falar para vocês aqui o que é o algoritmo, para vocês que são dessa área de tecnologia, né? De exatas e tudo mais. Mas, enfim, só para ter bem claro o que a gente entende como algoritmo aqui, né? Eu até peguei do Wikipedia. A gente pode pensar como sendo uma sequência de passos bem determinada para solucionar um problema, certo? Então, basicamente, nesse texto longo, entre aspas, aqui, tem três palavras importantes, né? São regras, e a gente quer solucionar problemas, certo? Então, tem essas três coisas aqui que a gente sempre pensa para resolver um problema. Então, são sempre essas três coisas que a gente pensa como sendo um algoritmo, né? Regras para resolver um problema. Então, e aí a gente faz algumas perguntas, né? A gente quer saber o que sobre resolver problema. Primeiro, é possível ser resolvido, né? Eu consigo encontrar essa estratégia para resolver o problema? Isso é uma pergunta bem básica que a gente se faz, porque a gente sabe que o algoritmo, primeiro de tudo, a gente espera, né, claro, que ele esteja correto. Então, a gente está sempre preocupado com a corretude do algoritmo, né? Então, essa parte a gente vê em outras disciplinas, inclusive, né? Provar que um algoritmo sempre funciona e tudo mais, ele sempre retorna a resposta que deveria retornar, que nem necessariamente é uma resposta correta, né? Se a gente estiver falando sobre algoritmos randomizados, por exemplo, algoritmos aproximativos, são técnicas que encontram respostas que não estão corretas no sentido de responder exatamente a pergunta que é feita, mas a gente tem algum controle sobre a incorretude aí da solução, né? Mas então a gente quer solucionar um problema, né? Então, claro, a primeira pergunta que a gente faz é saber se é possível resolver esse problema. A outra pergunta é se você consegue fazer eficientemente, né? Então, aqui a preocupação não está na certeza de ter a resposta, mas está o quão rápido é para você ter essa resposta, né? Então, são duas perguntas básicas que a gente faz, ou que a gente deve fazer sempre quando está elaborando o algoritmo. Isso aqui é até uma observação inicial que nem vem ao caso do curso de grafos, né? Eu só quis colocar meio que para motivar um pouquinho esse estudo dos grafos onde aparece, né? Ele aparece muito aqui, né, na solução desses problemas, né? Enfim, então a gente também está preocupado com a eficiência. Como eu falei antes, a gente tem que se preocupar com duas coisas, né? É na corretude e na eficiência. Então, é saber o quão eficiente é para se resolver um problema, certo? Então, um primeiro problema que surgiu, e aí foi buscado, então, saber se é possível resolver ou não esse problema, foi o das pontes de Königsberg. Bom, quem já estudou grafos antes, com certeza ouviu falar nesse problema, porque, de fato, foi aqui onde surgiu a teoria dos grafos. Foi a partir desse probleminha básico aqui, e aí tem uma historinha, que está aqui no slide seguinte, mas, enfim, ele é uma historinha um pouco lúdica até, um pouco do dia a dia, é uma pergunta bem básica que é feita aqui,
E aí foi colocado essa indagação, se é possível resolver esse problema ou não, certo? O problema é o seguinte, existe em Königsberg, é uma cidade da Prússia, tá? E aqui existem essas 7 pontes, porque existem essas regiões aqui, que para chegar de uma até a outra precisa usar a ponte. Então, essa região aqui, onde está esse carinha de azul, eu posso chegar aqui por essa ponte, ou eu posso vir por aqui com essa ponte ou com essa ponte. Então, se vocês olharem, existem 7 pontes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? E 1, 2, 3, 4 regiões. Então, existem essas 4 regiões, existem essas 7 pontes que fazem essa ligação entre essas ilhas, entre essas regiões, né? E aí esse probleminha foi proposto nesse ano aqui, ó, de 1736, mais ou menos nessa região da Prússia aí. Ela existe hoje, inclusive, as pontes estão lá, se você buscar no mapa aí, vai encontrar, enfim. E aí, bom, a história que eu ouvi é a que eu vou contar para vocês. Não sei se é verdadeira, mas é engraçada pelo menos, ou pelo menos é lúdica, né? Então, o que acontecia? Aqui as pessoas bebiam muito, né? Lugar muito frio, as pessoas bebem muito. Então, bebida quente, né? E aí tinha um bêbado lá na cidade que falou que tinha conseguido sair do lugar de onde ele estava, passar por todas as pontes exatamente uma vez e terminar onde ele começou. Ele falou que conseguiu fazer aquilo, ele estava certo, tinha conseguido, não sei o que e tal. Então, ele só falou que era possível e pronto, não disse como. As pessoas ficaram, pô, e aí, é possível isso? Entenderam o problema? Eu estou aqui, por exemplo, o azul. Então, eu saí daqui, então quero retornar ao final estando nessa região, certo? O que eu quero fazer é passar por cada ponte exatamente uma vez. Não tem problema eu repetir a região. Se eu já passei por ela, por exemplo, essa região aqui, se eu vier daqui para cá, certo? Eu cheguei nessa região. Aí vamos supor que depois eu venha para cá. Cheguei nessa região. Aí vamos supor que depois eu venha para cá. Cheguei nessa região. Vamos supor que depois eu volte para cá. A princípio não tem problema eu repetir a região, certo? O que eu não posso é repetir ponte. Tá bom? Tá claro para vocês? E o que eu quero é Fala aí, João. Não, não, eu ia falar que beleza, tá claro, sim. Tá. Então, o que eu quero é, no final, terminar onde eu comecei. E eu posso ter começado de qualquer lugar. Poderia ter começado aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. E, porque não foi claro nesse sentido aí, de dizer, ó, onde eu comecei, eu não sei onde eu comecei. Eu sei que eu consegui, tá? Então, ele falou isso. E aí queriam saber se era possível, né? E aí, olha, ficou sabendo dessa história. Euler é um cara muito famoso, que eu acho que vocês já ouviram Euler em diversos contextos aí. Ou talvez alguém falou Euler, né? Euler, sei lá, eu sempre ouvi falar Euler. Então, ele deu a resposta para esse problema aqui. E isso deu origem justamente ao que a gente chama dos gráficos, e essa teoria tão rica que a gente tem até hoje. Tá? Bom, para ele responder essa pergunta, isso daqui é uma modelagem que a gente vai fazer do nosso problema usando gráficos. Tá? Então, isso daqui, nesse probleminha bem lúdico, bem fácil de entender, é o que a gente faz hoje em dia, com diversos problemas e situações reais. A gente assume que algumas coisas são vértices e algumas outras coisas são arestas, e coisas que a gente consegue resolver nos gráficos associam à solução no mundo real, tá? Ou no mundo da sua aplicação aí que você queira trabalhar. Então, basicamente, o modelo foi esse, tá? Então, ó, são 4 regiões, lembra que eu falei? A, B, C, D. E existem essas 7 pontes. Então, se a gente pode até retornar lá, eu acho que esqueci quem é quem. A, B, C, D, tá? Então, isso daqui é a região A. Ih, esqueci B aqui, acho que é, né? B, C e D. São essas 4 regiões. E aí, o que ele fez? Existe uma ponte entre A e B.
essa ponte é justamente aquela ligação que ele colocou lá no modelinho, certo? Existe essa ligação. Existem duas ligações de A para C, ou seja, isso quer dizer que ele pode chegar de A a C por dois jeitos, indo diretamente, né? Usando ou essa ponte ou essa ponte, certo? Que é o que está aqui, ou essa ponte ou essa ponte aqui. Enfim, e aí ele criou esse modelinho usando grafos, e olhando para cá, é claro que não era necessário ter feito isso, certo? Talvez olhando exatamente a região, o mapa, ele seria capaz de responder, mas por esse modelo simplificou um pouco, pelo menos a análise, a visualização, ficou talvez um pouco mais pragmático a estratégia de solução, certo? E aí, olhando o mapa, a gente ele chegou à conclusão que, na verdade, o cara mentiu, que não é possível se ele conseguir resolver saindo de um lugar, ou seja, saindo de um vértice, retornando ao vértice em que ele saiu ao final, ter aqui no final, e passando por todas as arestas exatamente uma vez, certo? Por que ele concluiu isso? O que vocês me dizem aí? Eu sei que talvez o problema que todo mundo aqui já conheça, né? Mas é sempre bom a gente trocar ideia, né? O que vocês acham? Por que não é possível, então, ele sair de um lugar, qualquer lugar que seja, poderia supor aqui ser o lugar A, o lugar B, o C ou D, passar por todas as pontes, ou seja, passar por todas as arestas exatamente uma vez, começar e terminar no mesmo lugar? Tem uma relação com o grau a quantidade de pontos que tem em cada área, né? Tem que separar, acho que Exato. toda. Isso é uma coisa que a gente vai falar mais explicitamente sobre isso quando estiver falando exatamente dos grafos eulerianos, que é um pouquinho mais na frente, mas é um resultado que dá para intuir aqui, né? Na verdade, o que seria a estratégia aqui para a gente conseguir responder? Seria uma estratégia no seguinte sentido: é pensar que seja possível, e dado que você está supondo que seja porque é possível, tentar fazer algum percurso, em algum momento você vai chegar em algo que não dá para resolver, ou em algo que não dá para solucionar positivamente, entendeu? Então, é um pouco da ideia da contradição que vai acontecer aqui, certo? Que é uma técnica de demonstração que a gente usa para muitas coisas. Que eu vou até falar quando estiver exatamente falando de algo que envolva a contradição mais explicitamente, né? Mas, então, o que a gente está supondo aqui? Vamos supor que seja possível. Se é possível, então, vamos tentar sair de um lugar qualquer aí. Por exemplo, tentar sair do B. O que o João comentou é exatamente o ponto em que, você falou do grau, né? O grau é essa quantidade aqui de arestas, né? A gente vai falar um pouco sobre isso quando a gente vai falando das definições. Mas o que seria? Eu conseguir sair, voltar, isso dá uma paridade associada aí, certo? Então, se eu tenho que sair, eu tenho que voltar, eu posso sair, como eu falei que eu posso repetir vértices, né? Então, eu poderia voltar a esse lugar inúmeras vezes. O ponto é que eu tenho que terminar nesse lugar. Então, se eu vou e volto, eu tenho que em algum momento voltar ali. Ou é para terminar, ou é para continuar o processo indo e vindo. Então, pensando de modo bem geralzão, eu tenho que ter uma quantidade de par ali, de arestas, porque eu não vou poder repetir uma aresta que eu já usei. Então, por exemplo, aqui, vim para cá, sei lá como, cheguei aqui de volta por aqui. Então, saí e voltei. Mas ainda tem aresta para eu poder usar aqui. Então, eu vou ter que sair, porque eu não posso acabar, como eu falei, o objetivo é passar por todas as arestas, então eu tenho que passar por essa. E aí, se dá uma quantidade ímpar, isso vai implicar em necessariamente não conseguir voltar ali, certo? Então, isso daqui é um argumento que eu falei de um modo bem intuitivo e que isso resolve o problema. Ou seja, e aqui é até um pouco mais forte, inclusive, porque todos os vértices têm um número ímpar de arestas incidentes, né? Então, aqui tem 3, aqui tem 1, 2, 3, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, aqui tem 3. Então, todos têm uma quantidade ímpar. Isso daqui foi um jeito muito mais rápido da gente resolver o problema do que se fosse qual? A gente tentar, de fato, todas as possibilidades. Pensar de um jeito bem
pragmático, no sentido de, ó, tenta essa possibilidade. Por exemplo, perdão, B, C, A, C, e não deu. Agora vamos tentar outra. Ah, então tá, vamos tentar começando do B e vai indo para o D. B, D, A. Então, a gente está evitando passar por uma série de permutações de vértices aqui, de um jeito muito mais rápido. Basta você verificar se os graus aqui dos vértices são pares ou não. Isso já resolve o problema. Então, isso é um pouco da motivação e de uma aplicação bem interessante, bem fácil de ver, que é uma coisa que a gente busca sempre fazer, entendeu? Então, com isso, a gente entende um pouquinho essa motivação inicial sobre grafos, de onde surgiu, e aí a gente consegue falar de modo bem mais formal o que é um grafo, né? Então, também peguei do Wikipedia, porque, como eu falei, conteúdo sobre grafos tem em todo lugar, e tem coisas ricas lá no Wikipedia, apesar de eu não ser tão recomendado muitas das vezes, mas, enfim, é bem intuitivo, né? É bem fácil de ver as coisas lá. Então, o que é um grafo? É um conjunto de pontos, que a gente chama de vértices, esses pontos, conectados por linhas, que a gente chama de arestas. Falando de modo bem grosseiro, é isso, tá? Agora, isso representa relacionamentos entre objetos. Então, os pontos são os objetos, os relacionamentos são as arestas, tá? Agora, quais os objetos? Quais são esses objetos? Que tipo de objetos são esses? Que tipo de relacionamentos são esses? Então, um outro exemplo que tem é o PageRank. Não sei se vocês já ouviram falar, não sei se ainda é esse algoritmo que o Google usa, mas é o algoritmo que o Google usava para fazer a busca de internet deles. Isso aqui é um ponto em que, inclusive, o Luiz Felipe perguntou na aula passada, né, se a gente estudava coisas de rede da web, alguma coisa assim. Você não falou exatamente isso, né, Luiz? Mas é algo a ver com isso. É o grafo da web. E aí, o grafo da web, a gente tem os objetos sendo os sites, e se um site tem um link para um outro site, então é porque desse site, por exemplo, se tem um link para esse site, porque você consegue sair daqui e vir para cá em exatamente um clique. Agora ele não tem, mas ele tem... esse azul não tem esse site azul aqui, não tem link indo para esse vermelho, mas você consegue vir daqui para cá e daqui vir para cá, chegar nele, entendeu? Então, existe um caminho aqui que te leve de um lugar a outro, né? Então, esse é um tipo de rede que existem objetos, e são esses websites aí, e existem essas arestas direcionadas, inclusive, que é uma coisa que no programa anterior que eu falei sobre óleo e tudo mais, a gente poderia até... A gente não estava interessado na direção exatamente. Então, se existir uma ponte daqui para cá, você pode usar essa ponte para vir dessa mão para essa mão, ou o contrário, para vir dessa mão para essa mão minha aqui, certo? Então, ele tem essas duas direções possíveis, mas a gente pode restringir ao caso em que só tem um tipo de direção associada a uma aresta. Então, isso daqui é um exemplo clássico de problemas que envolvem... Não é um problema, né? É um exemplo clássico de um modelo que envolve essas arestas direcionadas aí, certo? Aqui, inclusive, existe uma coisa que a gente qualifica, não nesse nosso assunto aqui hoje, mas quem é dessa área estuda medidas, estuda métricas, para conseguir dizer o quão importante é um site, para você buscar no Google e, de fato, as primeiras páginas que vão aparecer para você numa busca serem as mais importantes associadas à sua busca, certo? Então, existe uma qualificação aí de importância, que é algo bem filosófico até. Como é que você vai dizer que um site é mais importante do que outro? Então, existem algoritmos que sabem entender isso, que adotam medidas para conseguir qualificar a importância de um site, ou a importância de um site em relação à sua informação que você quer obter sobre, e aí você pode ter esses vértices mais gordos e esses vértices não tão gordos aqui. Então, isso qualifica também a importância e modelos associados. A gente pode associar grafos com peso, que é uma coisa que talvez a gente veja em algum momento. Talvez a gente não veja em nenhum momento. Mas são grafos em que a gente pode adotar
inteiros que significam pesos, e esses pesos garantem algumas coisas para a gente, tá? Podem garantir importância nesse exemplo, ou podem garantir custo para resolver alguma coisa que envolva aquele vértice ou que envolva aquela aresta. A gente pode botar peso no vértice ou na aresta, depende do contexto, tá? Então, isso aqui é um outro exemplo bem intuitivo do que é um grafo e como se aplica um grafo, tá? Um outro exemplo é sobre mapa aéreo. Então, a gente tem, por exemplo, pensa que você tem diversos aeroportos e existem comunicações entre aeroportos por voos. Então, se eu consigo daqui do aeroporto Santos Dumont chegar até o aeroporto de Viracopos, em Campinas, então existem aqui um trajeto, né, que seria exatamente de um passo daqui lá, certo? Mas talvez daqui de Santos Dumont eu não consiga chegar até Nova York. Então, mas talvez de Viracopos eu consiga ir para, sei lá, Guarulhos, ou nem precisava passar por Viracopos para ir para Guarulhos, mas eu poderia daqui ir para Guarulhos e de Guarulhos sim ir para lá, para Nova York. Então, são modelos também são problemas assim também que eu posso modelar usando grafos. E quais são as perguntas que a gente faz aqui nesse contexto? Qual é o menor número de voos entre duas cidades? Ou aqui, por exemplo, né, é isso daqui. É um exemplo, de fato, de um mapa aéreo, de uma rede de mapa aéreo da Air France. Aqui, KLM Air France. Então, e network é rede, né? Então, isso aqui é, de fato, uma rede que eles usam para ter essa comunicação. Então, a gente vê que Paris é um hub muito grande deles, porque existe um grande número de voos que vão até ali em Paris, né? Então, são a partir dessas problemáticas que a gente consegue modelar e fazer perguntas para ter respostas, certo? Então, basicamente, é isso que a gente trabalha aqui. Tem um outro problema em grafos. Eu estou aqui já há uns 20 minutos só falando de motivação, certo? E a primeira parte da aula de hoje é só isso, tá? Então, desculpa se eu estou sendo muito redundante em relação a essas coisas, mas são coisas importantes, até para se quiser conversar com alguém sobre grafos, você conseguir lembrar desses probleminhas que eu estou falando aqui agora. Ou rever os probleminhas que você já conhece, né? Então, outro problema em grafo, que isso aqui tem uma aplicação enorme em diversas áreas, eu posso falar um pouquinho sobre essas aplicações, colorir. Então, um objetivo que, a princípio, você pode oferecer para o seu filho, se você tiver um filho pequenininho, resolver um problema em grafos, que é colorir mapas. Então, por exemplo, tem um mapa do Brasil aqui, tá? Você tem um mapa, todo mapa que eu conheço, eu tenho um globo ali até, o globo é todo pintadinho, né? Cada região tem uma cor. A gente tem algumas regras até, né? Se é uma região que não é um oceano, né? Que não é um mar, que não é água, você não pinta de azul, não é isso a regra? Não pode pintar de azul. E se eu não me engano, que isso é de escola, que não pode pintar de vermelho, porque vermelho representa fogo. E aí tem uma coisa dessa também. Mas, meu mapa ele não tem vermelho. Mas existem essas regrinhas, mas a gente pode abstrair um pouco, nem levar em tanto em consideração essas regrinhas. O único propósito aqui nosso é pintar o mapa, tá? O ponto a gente não tem muitas cores, não. A gente tem poucos lápis de cor. Então, a gente não quer ficar gastando cada região uma cor diferente. Pensa que você tem, aqui são, sei lá, 26? Deve ser, né? 26 regiões aqui, regiões que seriam estados, né? Então, existem 26. Sabe onde são 26? Fala aí, alguém aí, são 26 estados no Brasil? Mais Distrito Federal, ou Centro Federal e mais um. Enfim, desculpa, eu não sou bom em geografia, não. Mas não importa, tá? Pensa que existe um mapa com 700 estados. E você não tem 700 estados, 700 lápis para pintar. Porque uma restrição que a gente tem que ter quando a gente vai pintar o mapa é que se você tem duas regiões que são fronteiras uma com a outra, ou seja, elas são vizinhas nesse sentido de vizinhança aqui, você não pode adotar a mesma cor para ambos os estados, certo? Porque a gente visualiza muito o mapa pela cor associada, certo? Então a gente sabe que o tamanho do Amazonas é grande, porque a cor que está ali em relação a ele é grande. Você está uma região pintada muito forte daquilo ali. É claro que sem cor também poderia dar para enxergar isso, né?
mas quando tem cor fica mais bonitinho também, né? Enfim, a gente quer colorir e tem que satisfazer essa restrição. Regiões vizinhas não podem ter a mesma cor. De novo, região que eu estou dizendo aqui é uma região geográfica, não necessariamente região norte, sul, leste, oeste, mas é um estado, tá? Então, você quer ter estados vizinhos com cores diferentes. E como eu estou dizendo, a gente quer sempre aqui entrar num problema de minimização. Lembra que antes no mapa aqui, a gente também tinha problema de minimização, um problema de otimização. A gente quer ter o menor custo de alguma coisa. Ou, eventualmente, a gente vai querer ter o maior custo de alguma coisa, depende da aplicação, certo? Mas aqui a gente diz otimizar no sentido de minimizar o número de voos. Aqui a gente quer minimizar no sentido de minimizar o número de cores distintas, certo? Então, isso daqui é uma solução, tá? Aqui, se você olhar, eu dei a cor 2 aqui, porque esse aqui tinha recebido uma cor 1, então ele não poderia receber a cor 2. E nem a cor... ele poderia ter recebido a cor 1. Esse cara aqui não poderia ter recebido a cor 2 e nem 1, porque ele tem uma fronteira aqui. Desculpa, esse mapa não está exatamente muito bom, porque o que determina a fronteira aqui não está tão visível, tá? Mas aqui eles têm uma fronteira de uma região, então, de alguma ruazinha, alguma coisa aqui que determina essa fronteira entre esses dois lugares. Mas aqui não. Se você olhar esse estado aqui, não existe fronteira entre eles, apesar de parecer que existe, né? Mas se aproximar um pouquinho mais, ficou melhor, né? Eles não fazem fronteira, então você pode dar a mesma cor para eles, certo? Entenderam o problema? A gente poderia ficar tentando aqui... Fala, Ivana. Entendi. Continua. Pode falar, fala aí. Porque eu tinha visto um caso que você conseguia fazer isso com 3 cores ao invés de 4. Não estou dizendo que isso aqui é o menor número de cores. Esse aqui é uma coloração. Entendi. O mapa do Brasil, se eu não me engano, ele não é transcolorível, não. Acho que acho que eu já até cheguei a fazer, a não ser que eu fiz errado, mas... Tem uma pergunta aí de gráficos. Então, o objetivo aqui é só colorir, a princípio. Tá? E aí, o que vem a seguir é justamente fazer essa pergunta. Você está antecipando um pouco, no sentido de, e aí? Qual é o menor número de cores que você pode ter para pintar esse mapa? Tá? Então, repara aqui, não quer dizer que se eu dei uma estratégia que conseguir com 4 cores, eu não vou conseguir uma com 3, certo? O que está aqui pintado é que esse mapa eu consigo colorir com 4. Eu estou dando um limite superior. Quando a gente trabalha com esses problemas em grafos também, a gente sempre tem associado a limites, certo? Então, se você exibe alguma coisa que resolve, em algum contexto de resolver, no caso aqui é só pintar, isso acaba sendo um limite superior, ou inferior, dependendo do seu lado, né? Mas, então, você está exibindo uma estratégia. Estou dizendo, no máximo com 4 dá. Tá? Pode ser que dê com menos. Tá? Eu acho que o mapa do Brasil é 4. Eu vou confirmar isso depois, tá? Mas, enfim, eu acho que não dá com 3, é isso que eu quero dizer. Mas poderia ser que desse. Isso não é o tão problemático aqui, por enquanto, para a gente. Mas, um resultado que tem, em teoria dos grafos, que é muito conhecido, é o teorema das 4 cores. Ou seja, qualquer mapa que você quiser, que você inventar de mapa aí, tem que satisfazer algumas restrições para ser de fato um mapa, mas a gente vai falar isso um pouquinho mais na frente, que possa, então, um plano, um mapa no plano, que possa ser dividido em regiões, tá? 4 cores é sempre um número suficiente para você colorir esse mapa, tá? Isso aqui é algo que é contra-intuitivo no sentido de que você pode ter inúmeras regiões, quão grandes que você queira, com vizinhos grandes, com um grande número de vizinhos, só tem que ser um mapa, tá? Isso ser um mapa, como eu falei, a gente vai ver um pouco mais na frente, que é ser um grafo planar, certo? Mas qualquer mapa que satisfaça essa restrição, mas é uma restrição que ainda assim torna bem
arbitrário, você poderia pensar num mapa completamente diferente do que a Nayana pode pensar, ou que o João pode pensar, e isso daí você sempre consegue colorir com 4 cores, certo? Esse aqui é um teorema muito famoso, eu acredito que, como Bianca até falou, né, que já conhecia e tal, mas eu acredito que muitos de vocês já conheçam, ou todos até, né? Isso daqui é uma restrição a mais, né? Como eu tinha falado, um ponto não é uma fronteira, tá? Se você tem aqui, por exemplo, aqui eu não sei se tem isso, enfim, mas se você tem 2 regiões e que tenha só um ponto cruzando entre eles, isso a gente não diz ser uma fronteira. Mas é só uma restrição em particular, tá? Bom, isso daqui tem uma história muito interessante, não sei se vocês conhecem essa história. É o seguinte, em 1852, um advogado, o nome dele eu até tenho anotado aqui, é Gittler, é uma coisa assim. Ele estava colorindo o mapa da Inglaterra. Ele estava colorindo lá. Aí ele virou para o irmão dele, que tem o mesmo sobrenome do que ele, né? E disse que ele conseguiu colorir com 4 e ele achava que isso era sempre possível, colorir sempre com 4 cores. Qualquer mapa, na verdade. Não só o que ele tinha pintado. Aí o irmão dele, também é esse mesmo sobrenome, né? Ele era matemático, fazia matemática, era orientado por alguém que é muito famoso. Vocês já ouviram falar do De Morgan? Não. Não? Existe em lógica booleana algumas propriedades muito importantes, assim. Então, existe união, complemento, interseção, que são portas lógicas, né? A gente chama de porta OR, porta AND, enfim, a negação, são exemplos de portas lógicas. E aí existe a lógica, a álgebra booleana, que estuda essas coisas. Dentro dessa álgebra, e dentro, inclusive, de outros contextos, quem estuda um pouquinho de lógica, a gente já vê isso, existem leis que se chamam, uma delas é muito famosa, que se chama Lei de De Morgan. Então, eu não vou falar, acho que aqui no curso, sobre ela, mas acho que não custa eu falar também. Então, se você tem o complemento da união de 2 operandos, isso daqui é equivalente à interseção dos complementos dos operandos. Então, isso daqui é equivalente a isso daqui. A gente consegue argumentar isso daqui é equivalente a isso de várias formas. Usando tabela verdade, usando o próprio diagrama de Venn, que dá para a gente representar isso aqui, chamar de conjunto, outro conjunto, união de 2 conjuntos, complemento de 2 conjuntos. Enfim, não vem muito ao contexto aqui agora. Mas isso aqui é uma lei muito conhecida e se chama Lei de De Morgan. Então, o De Morgan foi essa pessoa que ouviu esse problema do seu aluno, que é o Gittler aí, matemático, né? Esse cara era até botânico também, esse Gittler, ele era matemático e era botânico também. E aí ele ouviu esse problema, ficou intrigado com aquilo, certo? E aí ele não conseguiu resolver o problema. Ou seja, provar ou arrumar algum contra-exemplo, né? Porque quando a gente está estudando essas coisas e está criando essas coisas, né? A gente pode estar errado na nossa ideia, né? E para estar errado, a gente não vai conseguir provar, mas a gente vai conseguir dar um contra-exemplo, certo? Conseguir algum exemplo de algum mapa, por exemplo, aqui, que desce para colorir com mais de 4 cores, mas não desce com 4 cores, certo? E aí ele não conseguiu nenhum dos 2 lados aí de resposta e mandou uma carta para o Hamilton. Conhece Hamilton? E a gente vai falar muito sobre ele, os grafos hamiltonianos. Esse cara também era um matemático muito famoso, já estava perto da sua morte, ele morreu em 60 e pouco, se eu não me engano, 1860 e pouco, isso aí que foi um pouco antes da morte dele. Já tinha feito muitas contribuições importantes na área de grafos e na área de matemática, física em geral,
E aí também mandou essa carta, ele mandou o De Morgan, que já era muito famosão, mandou essa carta para o Hamilton, que também é muito famosão, e aí o Hamilton também não conseguiu resolver. E aí ficou por isso. Você vê, as pessoas importantes da área, na época, não conseguiram resolver esse problema, e aí passaram 30 anos. Aí, 30 anos depois, um outro matemático muito famoso, que se chama Cayley, inclusive existem os grafos de Cayley, que são estudados bastante nesse contexto de grafos, que não vem ao curso aqui de básico de teoria dos grafos, mas para quem for estudar essa área mais profundamente, vai ouvir falar em Cayley em algum momento. A gente fala de Cayley aqui também, na verdade. Eu vou falar sobre ele um pouquinho depois. Ele retornou à tona esse problema, foi um artigo, se não me engano, na Nature, e aí ele colocou em tona isso. E um aluno dele também, nessa mesma época, disse que tinha aprovado, o aluno do Cayley, né? Esse aluno do Cayley, ele era um advogado também, e também fazia matemática. É normal, né? Fazer tudo ao mesmo tempo, né? Fazer um monte de coisa ao mesmo tempo nessa época, né? Então, não o Cayley, mas o aluno dele, disse que tinha aprovado esse teorema das 4 cores. Passaram 30 anos, né, depois que se propôs isso. Mas aí descobriram que essa demonstração está errada. Essa demonstração aí do teorema das 4 cores que ele fez, do aluno do Cayley, está errada. Bom, esse problema, de fato, hoje a gente sabe que ele é resolvido, ou seja, a gente tem uma demonstração de que é possível sempre colorir um mapa com 4 cores, mas isso foi feito não nessa época aqui de 1800, mas só em 1976. E esse daqui foi o primeiro problema em matemática que foi utilizado computador, de fato, processamento computacional, para poder provar que esse resultado está correto. Então, foi usado um computador para poder verificar inúmeras bilhões de cálculos aqui que foi feito no computador. Poderia tudo ser feito com a mão humana, com a pessoa poderia ficar calculando, mas são bilhões de cálculos. E aí foi usado o computador para melhorar esse tempo aí de resposta. E aí foi verificado que, de fato, esse problema é possível ser sempre colorido um mapa com 4 cores. Isso aqui foi usado no computador da IBM e tal, e depois, em 94, essa demonstração ainda foi utilizada para o computador, mas foi reduzido o número de casos. Então, isso que eu estou dizendo foi solucionado no computador, é o seguinte, eu vou falar sobre isso aqui melhor quando estiver falando sobre o problema de fato, lá no finalzinho do curso, inclusive. Mas, o que, muito intuitivamente falando, todo tipo de mapa, ou seja, todo tipo de grafo planar, foi conseguido ser reduzido a casos básicos. Então, todos os casos básicos, combinando entre eles, formava qualquer outro tipo de mapa. Então, o que foi feito na demonstração, existe uma parte teórica sendo envolvida aí, que é, de fato, demonstrar os casos básicos, quais são, e que os outros são obtidos por combinações desses casos básicos. Mas, para provar a coloração desses casos básicos, foi utilizado o computador. Então, isso aqui é uma coisa que ainda hoje, 2020, a gente não tem nenhuma demonstração que não use o computador para demonstrar o teorema das 4 cores. Tá? Então, quem é de matemática, de fato, de matemática pura, tem até um pouco de preconceito. E desculpa falar sobre isso, está até sendo gravado, né? Mas, de fato, tem gente que não gosta tanto de não ter uma demonstração teórica, de fato, completamente 100% teórico, que demonstra o teorema das 4 cores. Enfim, eu penso que a gente tem que usar sempre a tecnologia que a gente tem a nosso favor, e se está sendo associado ao problema teórico, é muito interessante, né? Então, isso é o estado da arte sobre o problema das 4 cores. A aplicação disso, né, você poderia me perguntar, mas você não falou muito bem para que isso serve, né? Só para responder uma pergunta de 200 anos atrás. Então, na verdade, não é só para isso. É claro que todo o contexto teórico, às vezes, por si só, já é suficiente para a gente. Ter somente a motivação teórica, somente a motivação em matemática,
e pela combinatória, pela elegância e simplicidade que é o problema, e às vezes a dificuldade muito grande de resolver que é o que vale o nosso estudo. Mas do Teorema das Quatro Cores, não Teorema das Quatro Cores, né, mas problemas de coloração, de modo geral, em grafos, é muito importante quando a gente fala da aplicação disso em comunicação de frequências. Existem antenas de comunicação e existem ondas de rádio que se comunicam entre si. Então, se você tem duas antenas, elas têm que se comunicar numa frequência, mas se existe uma outra interferindo ali, vai atrapalhar a comunicação. E essa interferência de frequência é quando as duas ondas estão equiparadas, né? Então, você tem que adotar frequências diferentes. E aí você quer minimizar o número de frequências para serem usadas naquela rede de comunicação. Isso aparece na rotina aí de vários problemas do tipo de comunicação. Enfim, mas existem diversas outras. Oi, João. Professor, Fala. uma pergunta. A prova usando a demonstração, né, usando o computador, ela tem um limite de tamanho da distância, ou eles conseguiram provar usando o computador que para qualquer tamanho de distância isso... Para qualquer tamanho. Para qualquer tamanho. Porque se você pega um tamanho bem arbitrário, é possível ter um jeito de fazer combinações de mapas, bem entre aspas mapas, tá? Mais básicos, que vão chegar a esse tamanho tão grande quanto você queira. Entendeu? Beleza. Então, parcialmente. Pensa assim, existem 10 frutas, 10 tipos de frutas, tá? Tem laranja, limão, abacaxi. Qualquer outro suco que existe no universo é possível de ser feito por misturas dessas frutas. Entendeu? Então, o que foi feito aqui usando o computador é meio que provar que essas frutas aí são quatro coloríveis. E a parte teórica é que qualquer outro suco pode ser feito com combinações dessas frutas. Mais ou menos isso. Entendeu? Entendi. Beleza. Então, o que eu estou falando aqui é tudo muito em alto nível, tá? O nosso curso não é isso, não é eu ficar falando de frutas e sucos, mais a parte de motivação mesmo de gráficos, tá? Tá bom? A gente vai entrar na parte de demonstrações quando estiver mais na frente mesmo. Bom, eu acho que agora acabou tudo que eu tinha para falar sobre motivação, né? Vamos falar um pouco mais sobre as definições. Daqui para frente um pouquinho mais de matemática, de notação e formalidade, tá? Então, ainda não, desculpa, ainda não é isso, ainda está em relação ao modelo. Então, o modelo do mapa lá é associado num grafo como? Já estava bem intuitivo isso, porque a gente já tinha visto, inclusive, no problema lá de Euler, né, da ponte Königsberg. Cada estado é um vértice, assim como cada região lá da ponte de Königsberg lá era um vértice, sendo que os estados que fazem fronteira entre si, você põe uma aresta entre eles. Então, por exemplo, ao mapa do Brasil aqui, o estado do Rio de Janeiro, ele é vizinho ao estado de Minas, ao estado de São Paulo, ao estado de Espírito Santo, certo? Então, isso aqui tem um vértice aqui associado a essa região, o vértice é esse, o vértice é esse, o vértice é esse, e existem essas arestas entre eles aí. Mas o estado de Rio não é vizinho ao estado de Santa Catarina? Da Bahia. Isso daqui é a Bahia, eu tenho certeza que é a Bahia. Então, o Rio não é vizinho à Bahia. Então, não tem a aresta desse vértice para esse vértice. Certo? Então, isso aqui é um modelo. Tá? E o objetivo, então, é colorir o grafo com o menor número de cores, de modo que vértices adjacentes não podem receber a mesma cor. Tá? Bom, agora sim, vamos falar um pouquinho de modo mais formal. Alguma pergunta até aqui, gente? Tá claro tudo que eu estou falando? Pode me interromper, por favor. Fala aí. Por enquanto. Tá bom. Beleza. Então, ó, daqui para frente é notação e é conceito mais formal sobre grafos, tá? Então, um grafo para a gente diz sendo um grafo simples. Eu vou falar de grafos que não são simples e vão ter um nome para isso, tá? Mas quando eu falo um grafo, é sempre um grafo simples. E um grafo simples é definido por um par.
V e E, certo? Denotado dessa forma, a gente diz que um grafo, então, é igual a esse par, V e E, que são dois conjuntos, é um par ordenado, então primeiro vai aparecer o conjunto V, depois o conjunto E, tá? Par ordenado é diferente de um conjunto de dois elementos, tá? Então, tem uma ordem associada nesse conjunto, né, nessa sequência. Então, esse é um conjunto, esse é um conjunto, então tem um conjunto V, que é o conjunto de vértices. A gente também define aqui, a gente trabalha com grafos finitos, tá? Então, o conjunto de vértices é um conjunto finito de elementos, e esses elementos do conjunto V são os vértices, tá? O conjunto E é do inglês edges, certo? É o conjunto de arestas. E o conjunto de arestas é formado, né? O conjunto é formado por quê? Por elementos, né? E aí esses elementos são pares não ordenados, nesse nosso contexto gráfico simples, que é o que a gente chama de aresta, tá? Então, são pares não ordenados de elementos de V. Então, são duas vértices formam uma aresta ou não formam uma aresta, depende se ele está nesse conjunto E ou não, tá? Então, um exemplo de grafo aqui. Esse aqui é o conjunto V, esse aqui é o conjunto E. O conjunto V eu defini como sendo 5 elementos, A, B, C, D e E. Certo? E aí, o conjunto de arestas eu defini como sendo esses 1, 2, 3, 4, 5 arestas aqui. Então, vamos voltar aqui, né? Uma aresta é um par não ordenado de elementos distintos de V. Então, um par tem que ter dois, né? Então, dois elementos disso aqui formam uma aresta. Ou, pensando melhor o jeito de falar, uma aresta é formado por dois elementos de vértices, por dois vértices, né? Então, tem AB, isso aqui é uma aresta. AE, BD, eu poderia ter escrito como BA, porque é um par não ordenado, então tanto faz AB ou BA, é a mesma coisa, tá? Então, por isso que é um par não ordenado. Esse aqui é o jeito que a gente representa. Não é só esse, mas é um jeito que a gente define grafos, dizendo quem são os vértices e quem são as arestas. Pronto, tá? Isso é um grafo. Então, ó, dado um grafo, uma aresta é denotado por um par não ordenado VW que é formado por essa aresta, como a gente viu no exemplo, que é formado por dois vértices V e W do conjunto de vértices. Certo? A gente escreve dessa forma aqui, duas letras consecutivas. Eu poderia escrever uma aresta estando como assim. VW. Poderia escrever assim também, tá? Mas para não abusar de notação, você pode botar assim duas letras consecutivas, isso aqui é uma aresta, tá? Formado, claro, por um par de dois elementos e cada um desses elementos é um vértice, tá? Então V é um vértice, W é outro vértice, tá bom? Quer falar, Luiz? Quero sim. Você pode voltar no slide anterior, por favor? O conjunto de pares ordenados que representam as arestas, ele é finito ou é infinito? É finito também. Tá. Tá? Beleza, era essa a dúvida. Nesse nosso contexto, para a gente é tudo finito, tá? Tá bom. Aí, beleza. Então, a gente diz, né, que V e W é aresta, tá? Eu posso escrever a aresta como sendo, dizendo quem são os extremos, né? Que é exatamente esse o termo que a gente está definindo aqui, são os extremos, que são os vértices, que são os extremos da aresta. Ou você pode simplesmente pôr uma aresta ou uma letrinha nela. Essa letrinha e esse é igual ao VW, tá? E aí você tem, então, que V e W são extremos da aresta E. Ou você pode dizer que a aresta E incide... é difícil falar isso. Incide, tá certo, né? A aresta E é incidente nos vértices V e W, tá? Então, são jeitos de você falar essa relação que a aresta tem com os vértices, tá? Então, a gente usa também notação que é muito particular. Tem algumas letrinhas que são bem reservadas, tá? Por exemplo, N, para a gente, é o número de vértices que tem no grafo.
em outras palavras, é a cardinalidade do conjunto V. Cardinalidade, só para deixar claro aqui, é sempre tamanho, é um número, tá? Então, a cardinalidade de V é o tamanho do conjunto V, ou seja, é o número de versos que tem em V, tá? E aí, então, o tamanho de V, né, essa notação que a gente usa para tamanho, é o número e é o N, tá? A letrinha N é para isso. A letrinha M de mamãe é a cardinalidade do conjunto de arestas, certo? Então, existe um grafo e a gente diz que ele tem N vértices, M arestas, são essas letras reservadas, tá? É claro que você poderia definir melhor, escrever do seu jeito que você quisesse, mas isso teria que estar muito bem definido, porque e se você colocar assim, N, M, já está bem claro para todo mundo que um é a quantidade de vértices, outro é a quantidade de arestas, tá? O tamanho do grafo, a gente diz como sendo a soma de N com M, tá? Então, qual é o tamanho do grafo? Aí essa soma aí vai te dizer, tá? E a gente consegue representar o grafo não somente desse jeito mais chato, né, mais letras, né, só texto, mas a gente consegue representar também uma representação geométrica, né, desenhando o grafo, que isso é o jeito que a gente mais conhece esse grafo, pelas letras, pelo próprio desenho. Então, um vértice é uma bolinha e é o V aqui, é o vértice V, tá? Uma aresta VW, então você tem que ter o vértice V, tem que ter o vértice W. E a aresta entre eles é a linha que liga os dois, certo? Professor, Oi? nesse contexto que a gente está vendo, a aresta sempre tem vértices distintos, né? Eu vou chegar lá. Quando é um grafo simples, sim. Tá? Quando tem o mesmo vértice como os dois extremos, aí esse é um multigrafo. É um exemplo de um multigrafo. Tá? A gente vai chegar lá. Tá? Mas a princípio é isso aí. São vértices distintos. Tá? Então, se você tem aquele mesmo grafo lá, eu acho que era, o de vértices de aresta, isso aqui é uma representação do grafo, tá? É um desenho, você tem aqui os vértices listados e as arestas aqui desenhadas, tá bom? Uma coisa que é importante mencionar é sobre, tá? Então, esse é o único jeito de desenhar um grafo? A resposta é claro que não, você poderia fazer de diversas formas, do jeito mais fácil que for para você, ou melhor que for para você, ou mais bonito que seja para você, tá ok. Você só tem que obedecer às regras aqui. É que tenham esses vértices e que tenham essas arestas. Essa é a regra que tem que ser obedecida. Agora, se tem aresta cruzando ou não, isso aqui não é levado em consideração nesse ponto, tá? Os dois representam o mesmo grafo. Beleza? Os dois desenhos são diferentes dos desenhos, mas representam o mesmo grafo. Tá? E aí, como o Arnaldo perguntou, né, a gente consegue definir um grafo, a gente pode definir um grafo como sendo um grafo não simples. E aí vem o conceito de grafo multi, né, o multigrafo. O multigrafo, ele é um grafo que admite essas coisas a mais aqui. Ele admite laços, que são arestas que tenham extremos iguais, ou seja, é uma aresta que tenha extremo no mesmo vértice, isso é um laço, ou aresta paralela, arestas paralelas. O que você definiu aqui, né, a gente definiu uma aresta como sendo um par. Então, por exemplo, BD é uma aresta. Mas você, no multigrafo, tem a possibilidade de ter mais do que uma aresta BD associada. Então, aqui, por exemplo, ó, AB é uma aresta paralela, são arestas paralelas. E aqui CC é um laço, que é uma aresta que tem extremos no mesmo vértice. Aqui, no caso, foi o vértice C. Tá? É um outro grafo. Quando tem aresta paralela e quando tem laço, a gente chama de multigrafo. Tá? Hoje, a ideia não é provar nada, não é destacar propriedade nenhuma, é só mostrar definição e exemplo. Tá?
Então, vocês podem me interromper, a gente pode conversar à vontade, mas é só isso, tá? E aqui é um exemplo dessa representação aqui, desse gráfico. Então, você tem essas arestas paralelas, então, você vê que tem os mesmos extremos, né? As duas arestas. E aqui é uma aresta que tem os mesmos extremos, né? C e C, certo? Beleza? Tá claro que é um multigrafo? Em alguns contextos, é muito interessante você modelar um multigrafo e não um grafo simples, tá? Eu acho que vai aparecer aqui. Bom, apareceu. Quando eu estiver falando aqui com a gente, né, de tudo que for em relação a grafos, eu vou me referir a grafos simples, a não ser que eu diga o contrário. A não ser que eu estiver falando, agora vamos pensar no multigrafo. Aí vamos pensar só no multigrafo. Mas se eu estiver falando grafo, um grafo que tem tal e tal coisa, você tem que pensar sempre no grafo simples. Não pense no multigrafo. A não ser quando eu estiver dizendo no meu enunciado, em que é para você pensar em grafos com múltiplas arestas aí, né, os multigrafos. Tá bom? Então, é meio que um acordo aqui sendo firmado, né? Grafos para a gente é grafos simples, a não ser quando o enunciado é dito que é para você pensar também, ou somente em multigrafos, tá? Bom, beleza, então a gente já sabe que é um vértice, a gente já sabe que é uma aresta, já sabe o que são extremos da aresta, já sabe o que é uma aresta incidente no vértice, certo? E aí a gente também pode falar um pouquinho mais sobre vizinhança e grau, certo? Então, se você tem dois vértices, eles são adjacentes se tem uma aresta em que eles são extremos, certo? Em outras palavras, isso aqui. V e W são adjacentes quando V e W é uma aresta, certo? A vizinhança de um vértice V é esse conjunto aqui, que é esse N maiúsculo de neighborhood, de neighbors, né? Ou vizinhança neighborhood de V, em que é um conjunto, então, que tem como elementos todos os vértices adjacentes a V, certo? Ou seja, são todos os que V consegue chegar por uma aresta, tá? Tudo bem? Isso aqui é um conjunto, N de V entre parênteses. Existe o conceito, isso aqui eu também poderia chamar de vizinhança aberta, mas porque existe também o conceito de vizinhança fechada. A vizinhança fechada também é um conjunto que a gente define como se denota como sendo N entre colchetes de V, em que você representa nesse conjunto não somente os vértices adjacentes a V, mas também inclui o V, tá? Então, isso aqui é a vizinhança aberta de V, ou seja, a vizinhança, a gente pode falar de vizinhança, que são os vértices que estão ao meu redor, são os vértices que eu tenho uma aresta para eles. Isso é a vizinhança de V, do vértice V. Mas existe também, em alguns contextos, é útil a gente usar essa notação, que é a vizinhança fechada, que é aquele conjunto que você representa os vizinhos de V, ou seja, é o que eu acabei de definir aqui, mas que também você inclui nesse conjunto o vértice V, certo? Então, é você e seus vizinhos, isso é a vizinhança fechada, tá? E aí também existe o conceito de grau do vértice. Tudo que eu estou falando aqui são coisas bem básicas que talvez todos vocês já conheçam, né? Mas então, o grau de um vértice é o número de vizinhos do vértice V. E aqui está até escrito diferente, né? É o número de arestas incidentes a V. Você pode falar de vários jeitos, porque existem várias coisas para falar da mesma coisa, né? Existem vários jeitos para falar da mesma coisa, né? Tá claro o que eu estou falando aqui? Sim, por enquanto tá beleza. Tá. Então, beleza, a gente já sabe que é vizinhança, já sabe que é adjacente, vizinhança fechada, grau do vértice. E aí, quando a gente fala em multigrafo, o grau do vértice, ele é contado duas vezes. Tá? A gente vai ver isso no exemplo. Tá? Quando a gente tem um laço, o que é grau, né? É o número de vizinhos. Você poderia falar o número de arestas incidentes, que é até o jeito mais preciso aqui nesse texto, né? Então, se você tem um laço, né, se tem uma aresta saindo daqui, ela está sendo contada uma vez. Mas esse saindo e chegando, aqui a gente nem fala, né? Na verdade,
tem aqui, e tem aresta aqui, e tem aresta aqui, né? Então, conta 1, conta 2. É bem intuitivo isso, né? O laço conta 2 unidades no grau, tá? Bom, então, a notação, né, não falei, o grau é degree em inglês, né? Então, é essa letra daqui, D de V. Esse D de V, ele é um número, tá? Então, repara no seguinte, vizinhança é o N maiúsculo, é um conjunto. Conjunto é diferente de número, tá? Muita atenção a isso. Conjunto é uma coleção de elementos, certo? Então, se aqui está aparecendo, né? Então, vou passar logo para cá. Então, o conjunto dos vizinhos de A, vizinhança aberta de A, né? São os vizinhos de A. Então, ele é vizinho ao elemento B, ao elemento E. Então, isso daqui é igual a um conjunto, certo? Já o grau é o número. Então, é o tamanho desse conjunto. Então, é 2 aqui nesse caso, certo? Ou seja, é um número de vizinhos de A, tá? Então, grau é número, vizinho é conjunto. Ou um elemento que é desse conjunto da vizinhança, tá? E isso a gente pode fazer para todos os outros versos. Então, a vizinhança de B é A, D, E, A, D e E. O grau de B, então, é 3, tá? É isso. E isso também aqui para o outro, em relação ao C, em relação ao D, pronto, tá? Então, a gente já entende essa formalidade da notação, né? Grau, vizinhança e tal. E aí, aqui é bom que a gente vê também no multigrafo, como é contado essas coisas, né? Então, ó, no A, quem é vizinho ao A? Ele é vizinho ao D, ele é vizinho ao B, certo? E o grau dele é 3. Então, ele tem 1, 2, 3 vizinhos aqui. Aqui, repara que não é exatamente o tamanho desse conjunto, né? Mas é o número de vizinhos que ele tem, tá? Aqui são os elementos de quem ele é vizinho. Aqui é o número de vizinhos que ele tem aresta indo, tá? Porque aqui tem 2 arestas, né? Então, quando se fala em multigrafo, essa relação não é de 1 para 1, né? Não é o tamanho disso daqui exatamente o grau, certo? Então, o outro exemplo para aparecer isso é o C, certo? O C também acontece isso, né? Ele tem como vizinho o próprio C, o B e o D. E o grau dele é 4, certo? É só reparar se tem aresta paralela ou tem laço ali nele, então você vai contar de acordo. Tá bom? Só prestar atenção a isso. E tá a mesma coisa ao D aqui, os vizinhos e o grau. Tá? Bom, tudo bem? Sim. Tranquilo. Beleza. Então, aqui, ó, mais definição. Um vértice, a gente diz, ele pode ser isolado. Um vértice isolado é quando ele não é vizinho a ninguém no grafo. Tá? Um grafo, repara no seguinte, todo exemplo que eu estou fazendo aqui, ó, existe um jeito de você sair de um vértice e chegar a qualquer outro no grafo, tá? Mas você concorda que isso nem sempre acontece? Pensa, por exemplo, na gente aqui, tá? Pode ser que tenha algum de vocês que não conheça nenhuma outra pessoa aí. Eu poderia montar um grafo, que eu não falei aqui, né? Na verdade, tem várias motivações em grafo. Enfim, vou abrir um parênteses aqui e contar uma outra motivação, tá? Fizeram um estudo nos Estados Unidos, numa escola nos Estados Unidos, de alunos que fizeram sexo com outros alunos. Aí, então, ele chegou para um aluno, você fez sexo com quem aqui? Aí ele foi falar, esse e tal. Aí, e você? Esse aqui. Esse aqui. Fizeram esse catálogo aí, né? Esse banco de informações aí. Aí modelaram isso com um grafo. Cada pessoa era um vértice, e se tinha tido relacionamento sexual de uma com a outra, tinha uma aresta entre eles. Ou seja, tinha tido contato. Concorda que pode ter gente ali que não fez sexo com ninguém? Ele vai estar isolado. É um vértice que não é vizinho a ninguém ali dentro. Certo? Aí vocês poderiam me perguntar para que fizeram esse estudo, né? Não é só para ser fofoqueiro, não. Fizeram para poder fazer controle de prevenção.
Então, pessoas que são populares, que se relacionam com muitas pessoas, é interessante que tenham um tratamento mais de perto do que outras que não têm contato com muitas outras pessoas. E não é economicamente viável ter um controle para todo mundo ali naquela escola. Então, é muito interessante você ter essa análise aqui e saber, não necessariamente vai implicar exatamente no mais popular ter que ter o controle, mas pode ser que algum que não seja tão popular, mas seja muito perto de todos os outros, seja mais fácil. Enfim, existem várias coisas aí a serem levadas em consideração. Entenderam? Então, só para motivar um pouquinho que existem modelos em que alguns versos podem estar isolados, tá? Então, esse aqui a gente representa, a gente diz isso, que o verso é isolado, então, quando não é vizinho a ninguém, ou seja, quando o conjunto dos seus vizinhos é o conjunto vazio, tá? Só para deixar claro, o conjunto vazio, né, é o conjunto que não tem elemento, tá? Então, e uma atenção que eu chamo aqui é que esse conjunto aqui, se eu representar dessa forma, isso aqui não é o conjunto vazio de jeito nenhum, tá? Isso daqui é um conjunto. Repara no seguinte, conjunto eu represento, uma das formas é representar entre chaves. Representar entre chaves. E aqui eu listo os elementos. Então, esse cara é um elemento, põe a vírgula, esse cara é outro elemento, põe a vírgula, esse cara é um elemento, e assim por diante. Certo? Isso aqui é uma representação de um conjunto, é pela listagem dos elementos. Se eu estou listando, eu ponho entre chaves. Tá? Não é a única forma, mas é uma forma. Tá? Isso daqui também é um conjunto. É um conjunto, esse aqui é um conjunto que tem 3 elementos, por exemplo. Esse aqui é um conjunto que não tem elemento. E conjunto que não tem elemento, você usa exatamente essa notação somente. É só esse símbolo que você usa. Ou você usa, abre chaves para abrir um conjunto, fecha chaves, fechou o conjunto. Não tem ninguém aqui dentro. Isso aqui também é conjunto vazio. Agora, isso daqui não é conjunto vazio. Isso aqui é um conjunto que possui um elemento, a saber, o conjunto vazio. Certo? Então, qual é o número de elementos do conjunto vazio? 0. Não tem ninguém aqui dentro. Não tem ninguém aqui dentro. Agora, qual é o número de elementos desse conjunto? 1. Existe um elemento aqui dentro que é esse conjunto vazio. Tá? Também não vem aqui ser de acordo com exatamente o que a gente está vendo em grafos, mas é só para efeito de curiosidade, vai que precisa em algum momento. Tá? Tá claro? Sim, sim. Tá. E aí, beleza. Então, a gente sabe que é o isolado e existe também um vértice universal. O vértice... esse aqui é o exemplo de um isolado, né? Esse vértice Vzinho aqui é um isolado. Existem esses vértices aqui, mas ele não é vizinho a ninguém ali dentro. Então, existe também o vértice universal. O vértice universal é aquele vértice que é vizinho a todos. Tá? E é vizinho a todos os elementos ali do conjunto de vértices, do grafo. Em outras palavras, é quando a vizinhança fechada é exatamente o conjunto de vértices. Lembra que a vizinhança fechada é todo mundo que ele enxerga adicionando ele. Então, ele enxerga todo mundo, o N de V, entre aspas, é todo mundo que tinha ali, menos ele, adicionando ele a esse conjunto, você tem todo o conjunto de vértices. Certo? Então, isso aqui é um universal. Então, esse aqui é um exemplo, né? Esse Vzinho aqui é um isolado, esse aqui é um exemplo de um outro grafo, e o W é um vértice universal, tá? Repara que ele é vizinho a todos os outros aqui, beleza? Uma observação é que em um grafo, você nunca pode ter um vértice que ele é isolado e ter algum outro que seja universal, certo? Se tem um isolado, então não tem um universal. E da mesma forma, se tem um universal, não tem um isolado. Concordam com isso? Sim. Sim. Por quê? Porque se tem um isolado, é porque ele não tem nenhuma conexão. Então, se ele não tem nenhuma conexão, você não pode ter um outro que tem conexão com todo mundo. Porque, em particular, teria que ter conexão com esse cara que está isolado. Uhum. Isso aí. Então, é exatamente um tipo de estratégia que bem, né, imediato de se pensar, que seria, de novo, pensar no caso em que seja possível.
Ou seja, eu quero provar que não existem as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem um gráfico, um vértice que seja isolado e um outro que seja universal. Então, para provar que não é possível isso, você supõe que seja possível. Se é possível, então, tem um universal. Se tem um universal, é porque ele é vizinho a todos. Mas se ele é vizinho a todos, não existe algum vértice que não seja vizinho a ninguém, porque, em particular, todo vértice vai ser vizinho a esse cara, certo? Então, não tem isolado. É exatamente esse o argumento. Quer falar? Não. Fala. Eu poderia ter um gráfico, né, uma coisa um pouco até idiota, mas de um vértice só? Sim, eu vou falar sobre ele talvez já, aqui, exatamente agora. Ah, tá. Trivial. Isso é o trivial. É o gráfico que só tem um vértice. Tá? Então, isso que é encadeamento bom, hein? É na pergunta, já está exatamente no slide seguinte a Eu resposta. fiquei pensando nessa ideia de vértice isolado e universal, que não foi para esse caso. Existem tipos especiais de grafos, existem muitos nomes de grafos, existem muitas classes de grafos que são grafos que satisfazem alguma certa propriedade. Hoje eu vou falar aqui de pouquíssimas delas, mas ao longo do curso muitas outras vão aparecer, tá? Trivial é exatamente esse grafo aí que só tem um único vértice. Isso aqui é um grafo trivial, tá? Então, quando falar o grafo trivial, você já sabe que é exatamente esse grafo aqui, tá? Existe o grafo nulo. Esse grafo nulo não necessariamente é o grafo trivial. Um grafo trivial é um grafo nulo, mas não necessariamente todo grafo nulo é um grafo trivial. Porque o grafo nulo é um grafo em que ele não tem aresta, mas ele tem uma quantidade N de vértices aí. Então, por exemplo, isso aqui é um grafo nulo, que é um grafo com 5 vértices, tá? Então, é dado por essa notação aqui, N, desculpa por ser o mesmo nome, mas é porque é do inglês null, e o subíndice Nzinho aqui te deixa claro, então, que é o grafo nulo que tem N vértices. No caso aqui é o N, o índice 5 aqui, tá? E, então, o grafo trivial é o N de 1, N1, né? Esse é o grafo trivial, tá? Então, são N vértices isolados. Esse é o grafo nulo, tá? E existe um outro grafo também que é muito importante, que é o grafo completo. O grafo completo é quando tem N vértices, a gente usa K maiúsculo, tá? Então, isso aqui não é K minúsculo, é o K maiúsculo. É o grafo que tem os N vértices, todos eles são universais, tá? Então, isso aqui é um grafo completo de 5 vértices. 5 vértices. Não é 5, 1. Eu falo 5, 1. De 5 vértices. Esse é o gráfico completo do K5, tá? Então, você pode falar o K5, ou N2, N3, K5, K6, K7, assim por diante, K3, K2, K1. Então, K1 também é um gráfico completo, porque esse aqui, por definição, é um gráfico que tem universal, né? Porque ele é vizinho a todos, né? Assim mesmo, tá? Então, a sua vizinhança fechada é o conjunto de vértices. Então, o grafo nulo com um vértice, que é o grafo trivial, também é um grafo completo, só que é o K1, certo? Entendeu o que eu falei? Meio que misturei tudo aqui, as três coisas, mas está correto, tá? Então, isso, tá? Então, são nomes importantes aí. Trivial, nulo, completo, são tipos de grafos especiais. Logicamente que existe eu ia falar uma infinidade, mas talvez seja meio exagero. Mas existem muitos nomes aí de grafos e propriedades que a gente vai ver. Esses são os primeiros importantes aqui que eu mencionei, tá? Repara que se você olhar aqui, ó, esse grafo em relação a esse, tem uma certa coisa que ele possui o quê? Eles possuem o mesmo número de vértices, tá? E eles têm também uma coisa que é importante, que é tudo de aresta que tem em um não tem no outro, e vice-versa, certo? Então, a gente consegue falar melhor sobre isso quando estiver falando aqui sobre complemento, um grafo complementar de outro, certo? Que é justamente essa ideia do complementar. É o que você não tem e eu tenho, e vice-versa. O que eu tenho, você não tem. O que eu falei? Você tem, eu não tenho. Eu tenho, você tem. É isso que eu queria falar. Eu tenho, você não... Enfim, vocês entenderam, né? É o lance do complementar. Então, o grafo complementar desse gráfico G, a gente denota dessa forma, é o G barrado. Existe material
que usa, para representar um gráfico complementar, G, o Czinho aqui em cima, certo? É uma outra forma de denotar isso, mas, enfim, eu uso essa, do G barrado, que é um gráfico que possui a mesma quantidade de vértices, os mesmos vértices, só que uma aresta que está em G não está em G barra e vice-versa, tá? Então, toda aresta que está em G não está em G barra e toda aresta que está em G barra não está em G. É justamente o complementar, tá? É o que falta para o gráfico. Você tem um gráfico G. O seu gráfico complementar é o gráfico que tem os mesmos vértices, mas você vai pôr ali as arestas que faltam estar em G para que o G vire o gráfico completo, tá? É o que falta completar ali. Então, você põe ali nesse gráfico G barra, tá? Então, o conjunto de vértices é o mesmo, como tinha dito, e o que define uma aresta nesse grafo é toda aresta em que, obviamente, né, os extremos são vértices, e esse par não é uma aresta em G, certo? Então, VW é uma aresta de G barra se VW é uma aresta de G barra se VW não é uma aresta de G, certo? Então, aqui, por exemplo, isso daqui é um grafo, são dois grafos, né? Então, tem esse grafo da esquerda e tem esse grafo da direita aqui. Esse aqui é um grafo G, que eu peguei um qualquer, e esse aqui é o grafo G barra, o complementar de G. Então, se você olhar, por exemplo, esse vértice, ele era vizinho a esse. Então, está faltando ele ser vizinho de quem para se tornar completo? A esse. Então, ele é vizinho a esse. Certo? E a mesma coisa para os demais. Esse cara aqui é vizinho a esse. Falta quem para ele virar completo? Esse. Então, ele vai ser vizinho a esse. São dois gráficos distintos, tá? Existe esse grafo aqui da esquerda e esse grafo da direita. Esse da esquerda é o G e esse da direita é o G barra, tá? Bom, um outro nome que a gente dá, né? Um grafo a gente diz que ele é D regular. Se para todo... Vocês conhecem essa notação, né? Bom, se não conhece, eu vou falar. Para todo vértice do conjunto de vértices aqui, é o A de cabeça para baixo, é o para todo, né? Então, todo vértice tem que satisfazer essa propriedade. Qual é a propriedade? O grau dele ser igual a D, certo? Então, a gente diz que um grafo é 4 regular se todo vértice tem grau 4. A gente diz que um vértice é 5 regular se todo vértice tem grau 5, tá? Todo mundo tem que ter essa mesma quantidade de vértices. Isso é o regular, tá? Então, um exemplo de um grafo 3 regular é o grafo de Petersen. Esse aqui é um grafo muito especial que aparece em alguns contextos aí que a gente vai estudar. Aparece o grafo de Petersen. É um grafo que possui 10 vértices e essas arestas aí, nessa formação aí, e é um exemplo de um grafo cúbico. Todo grafo 3 regular é chamado de grafo cúbico, tá? Então, é uma outra definição aqui, uma outra notação, tá? Então, um grafo, ele é 3 regular. Se ele é 3 regular, a gente chama ele de cúbico, tá? Só que num grafo, não necessariamente todo vértice tem o mesmo grau, né? Você pode ter um vértice com grau 2, um vértice com grau 3, e assim por diante. Você pode variar aí, né? Em particular, você poderia variar indo de 0 até n-1, o grau de um vértice, concorda? O grau 0 é quando ele é vizinho a ninguém, o grau n-1 é quando ele é vizinho a todos os vértices do grafo. Menos ele, claro, né? Porque a gente está falando de grafos simples. Certo? Então, repara que aqui eu estou usando o n como apareceu. Beleza? Eu falei n-1. Eu já estou supondo que a cardinalidade dos vértices é igual a n, porque foi algo que eu já assumi com vocês lá no início. Beleza? Então, n é o número de vértices. Então, quando eu estiver falando, ele é n-1 regular, ou ele tem n sobre 2 vizinhos, o vértice. Então, você associa logo n ao número de vértices do grafo, tá? Então, como eu estou dizendo, né, esse número de vizinhos aí pode variar de acordo com o gráfico que você tem aí, que você está construindo e tal. Então, a gente usa essa notação para o grau mínimo e grau máximo
do grafo. Então, o deltinha, né, o delta minúsculo de G, é o grau mínimo, ou seja, é o valor associado ao grau, né, de menor valor. Você tem em todos os vértices lá o grau de todos os vértices, né? O menor valor é o deltinha, certo? Então aqui todo mundo tem grau 3, né? Então nem tem como eu fazer o exemplo aqui. O deltão, esse delta maiúsculo, é o máximo, tá? Então é o maior dentre todos os graus. O deltinha é o menor dentre todos os graus, certo? Cada vértice tem um grau. Qual é o menor desses valores aí? Esse é o deltinha. Qual é o maior desses valores aí? Esse é o deltão, tá? Então deltinha é deltão, tá? Se num grafo você tem que o deltão é menor ou igual a 3, a gente diz que esse grafo é subcúbico, tá? Bom, além disso, a gente pode definir, lembra que eu acabei de falar sobre isso, né? Todo vértice tem um grau. Todo vértice tem um grau associado, beleza? Então, isso daí, a gente pode representar, tem um grafo, a gente pode representar esse grafo pela sequência de graus. Não é uma única maneira de você representar um grafo, mas você pode pegar um grafo e representar os seus graus dos vértices, certo? Então, você tem uma sequência de N elementos e cada elemento é um grau de um vértice. A gente aqui usa essa sequência como uma sequência não crescente, tá? Então, isso daqui, essa sequência não crescente, representa os graus dos vértices, tá? Então, aqui nesse caso, seria uma sequência que teriam 10 elementos, cada um dos 10 elementos seria o valor 3, então seria 3, 3, 3, 3, 3, 10 vezes. A gente vai falar melhor sobre isso aqui quando estiver falando de isomorfismo. Isso aqui vai aparecer quando estiver falando do lema do aperto de mãos na aula que vem. Eu só estou definindo as coisas para vocês aqui, tá? Professor? Diga. No caso, se o deltinha for igual ao deltão, ele vai ser derregular, né? Exato. É uma consequência também disso. Isso. Então, aqui o deltinha é igual a 3, o deltão é igual a 3, como consequência, esse é o grafo 3 regular. Isso aí. Bom, já estamos indo para o final já do que eu tinha para falar, apesar de ter aqui 111, mas acho que são várias transições já no mesmo slide. Subgrafo, tá? Então, você tem aqui subcoisas, né? São coisas que são comuns a gente falar, né? Subconjunto, por exemplo, né? Tem um conjunto de 10 elementos. Um subconjunto são 4 de vocês, por exemplo, aqui. Porque aqui, por exemplo, do meu lado só aparece 4, a fotinho aqui de vocês. Mas tem 10 pessoas aqui dentro, ou 11, sei lá. Enfim, é um pedacinho menor de vocês. Então, da mesma forma, eu posso definir um subgrafo. Então, você tem um grafo, G, de novo aqui, o V e o E. E aí você define H como sendo um subgrafo. Para ele ser um subgrafo, ele tem que satisfazer algumas coisas. 2 coisas somente, na verdade. O conjunto de vértices tem que ser um subconjunto do conjunto de vértices do grafo original, e o conjunto de arestas tem que ser um subconjunto do conjunto de arestas do grafo original. Só isso, tá? Essa notação aqui que é usada, vocês sabem me dizer o que ela é? O que quer dizer essa notação aqui? Está contido. Está contido. Está contido. Mas esse tracinho aqui embaixo, vocês entendem? E se eu representasse assim dessa forma? Vou botar conjunto A, conjunto B. O tracinho que ele está contido é igual, né? No caso, ele não pode ser igual a A embaixo. Em cima, o VH pode ser igual a V. Esse Czinho aqui. Era para ser igual esse símbolo aqui, tá? Mas só sem esse tracinho aqui embaixo. É a notação que a gente usa. Às vezes pode ser que apareça em algum contexto isso, tá? Aqui eu estou permitindo em que esse conjunto possa ser igual a esse conjunto, certo? Aqui não. Aqui, necessariamente, ele tem que ser propriamente contido. Então, é isso que a gente chama de propriamente contido, ou estritamente contido, né? É quando, para estar contido, tem que ter o quê? Todo elemento desse conjunto aqui tem que ser elemento desse conjunto aqui, certo? Então, ele está completamente dentro, né?
Então, é algo que satisfaz isso. A está aqui, B está aqui. Todo elemento de A é elemento de B, certo? Mas quando a gente usa e aqui, quando está usando essa notação, a gente está permitindo em que os dois conjuntos sejam iguais. Eu estou dando essa possibilidade. Se você quiser, você pode apresentar dessa forma, a igualdade também está correta. Parece que travou. Ih, travou. Voltou. Eita, voltou. Então, você consegue apresentar a igualdade também usando essa notação. Mas essa aqui não. Necessariamente, se eu estou usando o estritamente contido, é porque não somente todo elemento de A é elemento de B, mas com certeza existe algum elemento de B que não é elemento de A. Então, por exemplo, existe um elemento que está aqui, mas não está aqui dentro, certo? Então, isso é o estritamente contido, pode ser que apareça algum contexto aí. Tá? Então, isso daqui é um exemplo de um subgrafo, né? Esse pedacinho aqui da direita, eu devia ter separado mais, não separei. Enfim, são dois grafos aqui, tá? Esse pedaço aqui é um grafo, esse outro pedaço aqui é um grafo. Esse aqui é o grafo G, isso daqui é o grafo H. E esse grafo aqui é subgrafo desse, porque se você olhar, toda a aresta que eu coloquei nesse grafo aqui também era aresta aqui. E todo o vértice que eu coloquei aqui também era vértice aqui, certo? Então, beleza, esse é um subgrafo. Um subgrafo gerador, ele tem que ser um subgrafo, mas, além disso, ele tem uma restrição a mais. A restrição a mais é que tenha que ser em relação a todos os vértices. Todos os vértices têm que estar nesse seu subgrafo. Todos os vértices do grafo G têm que estar nesse grafo H, tá? Então, basta que tenha isso, então a gente diz que ele é um subgrafo gerador, tá bom? Então, isso aqui é um exemplo de subgrafo gerador, esse da direita, né? Esse aqui é o grafo G, esse aqui é o grafo H, esse grafo H é um subgrafo gerador desse grafo G, tá? Então, a gente já sabe que é subgrafo, sabe que é um subgrafo gerador, e vem a notação agora, a definição que é muito importante para a gente entender bem, é essa de subgrafo induzido, tá? Então, o subgrafo induzido, ele tem que satisfazer não somente a propriedade de ser um subgrafo, ou seja, o conjunto de vértices do grafo H tem que ser um subconjunto de vértices do grafo G, pode ser próprio ou não, não tem problema, mas a restrição a mais aqui é que toda aresta que seja em relação, toda aresta de G que possui extremos, e esses extremos sejam vértices de H, então essa aresta também tem que ser a aresta de H, entendeu? Então, basicamente, você considera o seu conjunto de vértices e olha todas as arestas que, em relação a esses vértices aqui, existiam em G. Elas também têm que existir em H. Então, esse daqui não é um exemplo de um subgrafo induzido. Por quê? Esse vértice, esse, né? Então, esse daqui, ok, esse daqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Então, em relação a esses vértices que eu considerei, esses foram os vértices que eu considerei, tá? Todas as arestas que tem aqui, também tem que ter aqui, mas está faltando essa aresta, né? Então, esse aqui não é um subgrafo induzido, não, tá? A notação para subgrafo induzido, repara que eu estou usando, ele está sendo induzido por um subconjunto de vértices. Então, a gente diz que esse grafo H, que é o subgrafo induzido, eu represento ele como o G induzido pelo conjunto X, tá? Então, o conjunto de vértices é o conjunto X e as arestas satisfazem isso daqui, que é exatamente o que eu falei, tá? Então, ela tem que ser uma aresta do seu conjunto de arestas do grafo G, e, além disso, claro, né, os extremos têm que ser elementos do seu conjunto de vértices escolhido, X. Tá? Então, isso aqui, você tem esse conjunto X, que são esses três vértices aqui. Esse aqui é o único subgrafo possível em relação a esse conjunto X que você tomou. Certo? Beleza? Repara na notação, tá? Então, eu posso representar esse subgrafo induzido dessa forma aqui. É G, esse grafo H, é o G, que é o grafo original, induzido pelo conjunto X. E esse conjunto X é esse subconjunto de vértices que você tomou.
e ele é induzido, eu uso esse símbolo aqui entre colchetes, tá? Eu também posso fazer um subgrafo que ele é induzido por um conjunto de arestas. Então, isso aqui eu induzi por um subconjunto de vértices. Aqui eu estou induzido por esse Y, que é um subconjunto de arestas, certo? E aí, basicamente, é uma mesma relação, né? Você tem que usar as arestas em que você definiu no início. E você usa os seus vértices associados e pronto. Tá? Então, isso aqui é um subgrafo induzido por um conjunto de arestas. O meu conjunto de arestas foram esses dois. Então, você vai pôr os vértices associados a eles ali. Beleza? Então, isso é um subgrafo induzido por um conjunto de arestas. O que a gente usa muito é o subgrafo induzido aqui por um conjunto de vértices mesmo. Tá? Isso aqui aparece em diversos contextos. A gente obter um subgrafo induzido por um conjunto de vértices. Isso aqui, sinceramente, eu não lembro de aparecer em nenhum lugar, em nenhum contexto. Eita, mudou aqui, tá vendo? Que doido. Bom, além disso, a gente está vendo um monte de coisa, né? Definição de grafo, grau, vizinhança, adjacência, sequência de grau, a gente viu mais ou menos. Complemento, subgrafo induzido, subgrafo gerador. E eu acho que agora vai fechar ainda não vai fechar o conteúdo, não. Mas tem esse novo conceito aqui de clique e conjunto dependente. Depois vai ter ainda de máximo e maximal. Então, dado um grafo G, uma clique é um tipo especial é um subgrafo especial, tá? Uma clique e um conjunto independente são subgrafos especiais, tá? Então, uma clique é um conjunto de vértices de G em que o subgrafo induzido por esse conjunto de vértices, por esse subconjunto de vértices, é um grafo completo. Lembra do que é o grafo completo? O grafo completo é aquele grafo em que todos os vértices é vizinho a todos os vértices ali dentro. Tá? Então, você tem um grafo, não necessariamente ele é um grafo completo. Vários exemplos que a gente fez aqui não era um grafo completo, certo? Por exemplo, aqui. Isso aqui não é um grafo completo. Esquece esse vermelho aí, tá? Considera vermelho e cinza a mesma cor, tá? Esse é o gráfico G, tá? Ele é um grafo completo? Não é um grafo completo, certo? Porque, por exemplo, esse vértice não é vizinho a todos os outros. Ele é só vizinho a esse e a esse, certo? Mas uma clique é um subconjunto de vértices do conjunto de vértices original, em que o subgrafo induzido por esse conjunto é um completo, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu pego aqui e induzo por esse conjunto dos 4 vértices, formei um completo. Isso aqui é um completo. Então, isso aqui é uma clique. É um conjunto de vértices em que o subgrafo induzido por esse subconjunto é um completo, tá? Se você pegasse esse par aqui, isso daqui seria uma clique? Esse vértice e esse vértice? Que sim, não? Sim, com certeza. Porque você tem que olhar somente esse par e ver se eles são vizinhos. São vizinhos. Então, é um completo em 2 vértices. Beleza. Agora, esse e esse é uma clique? Esse aqui e esse aqui é uma clique? Aí não, porque tá faltando uma, né? Faltando uma. Aqui não, porque deveria estar induzindo isso aqui um completo, mas isso aqui não é um completo, só tem 3 vértices aqui, não tem aresta daqui para cá. Não tem uma aresta daqui para cá, então não é um completo, não é uma clique, tá? Agora, só um vértice é uma clique? Pensa num subconjunto que seja só esse vértice aqui. É uma clique? Acho que é. Sim. Exatamente. Beleza. Beleza. O conjunto independente é o complementar disso, né? Na verdade, o conjunto independente é um conjunto de vértices, é um subconjunto de vértices, em que o subgrafo induzido por esse conjunto é o grafo nulo, tá? Então, por exemplo, esse par verdinho aqui, certo? Esse é um conjunto independente. É justamente você pegar nesse subconjunto aí de vértices, induz ele no seu grafo original lá, tá?
Tem aresta entre algum par de vértices ali? Se tiver, não é um conjunto dependente. Tem que ser um grafo nulo, não pode ter aresta. Então, o subgrafo induzido por esse par aqui é um grafo nulo em 2 vértices, certo? Então, beleza, a gente já sabe que é uma clique que é um conjunto dependente. Agora, existe outro conjunto dependente aqui dentro? Desse grafo aqui? Se pegar cada vértice separado, vai ser um conjunto independente. Né? Se você pega esse aqui é um conjunto independente. Esquece esses verdes, né? Esse daqui e esse aqui só é um conjunto independente. Ou esse aqui, certo? Então, existem alguns, né? Esse aqui é um exemplo de outro conjunto independente, certo? Beleza. Agora, se pegar só um vértice, ele também é independente? Exatamente, também. Somente um único vértice é um conjunto independente também. Isso aí. Agora, a pergunta que eu faço: existe conjunto dependente maior do que esses que só tem 2 elementos? Um problema que vai aparecer aqui é a gente conseguir determinar, que é o que eu vou falar, o maior, em algum certo contexto aí, no ser maior ou menor, conjunto dependente e clique, tá? Então, eu já estou um pouco antecipando um pouquinho isso aqui. Existe algum conjunto dependente maior? Aqui esse conjunto dependente tem 2 elementos. Esse conjunto dependente aqui tem 2 elementos. Agora, existe algum conjunto dependente de tamanho maior do que 2 aqui? Existe algum conjunto dependente de tamanho 3 aqui? De olho, assim, eu não consigo visualizar, mas acho que não. O que a gente tem que pensar em fazer? De novo, tudo que eu falei aqui em que envolvia algum argumento foi meio que pensar o contrário, né? Pensar que existe, chegar em alguma coisa que vai dar algum buraco aí, algum furo aí, tá? A resposta é não. Não existe um outro conjunto dependente de tamanho maior do que 2, certo? Ou seja, não existe conjunto dependente de tamanho maior do que 3. Como é que a gente argumenta isso? Então, depois é outra coisa, né? Como seria um tipo de argumento aqui? Repara que aqui nessa aula de hoje eu não queria formalizar nada, assim, no sentido de escrever demonstração de fato. Mas se cair algo do tipo aqui, se eu cobrar algo do tipo, o que eu estiver falando aqui é um pouco do argumento, tá? O que vocês vão ter que fazer nesse contexto aqui, né? Então, o que você tem que olhar aqui? Bom, você tem que olhar o que existe no grafo, né? Existe uma clique aqui em 4 vértices, né? Concorda que numa clique, olhando, esquece esses dois, olha somente para clique. Olhando somente para clique. Existe algum conjunto dependente de tamanho 2 aqui dentro? É possível? Não. Não é possível. Numa clique, o tamanho do maior conjunto dependente necessariamente é 1, porque qualquer outro vértice que você for pensar em ter ali, associado ao vértice que você tomou inicialmente da clique do conjunto dependente, vai ser vizinho a ele, porque clique, por definição, todo vértice ali dentro é vizinho a todo mundo. Então só tem 1. Se tem mais 1, você consegue encontrar esse mais 1? Consegue, porque do lado de fora, existe algum cara que não é vizinho a alguém da clique ali. Então, você escolhendo uma pessoa, né, um vértice na clique, é possível você adicionar mais 2 do lado de fora para se unir àquela clique, ao conjunto dependente, ao vértice da clique para o conjunto dependente? Então, a gente viu que na clique é 1, mais do que 1 não é possível. Agora, fora da clique, sobraram quantos vértices? Sobraram 2 vértices. É possível que os 2 vértices estejam no conjunto dependente? Não, porque os 2 vértices que estão do lado de fora da clique, eles são vizinhos entre si. Então, você só consegue contribuir com um deles, não com 2 deles. Então, por isso que não é possível ter um conjunto dependente tamanho 3, porque na clique só é possível 1.
e do lado de fora da clique só é possível 1, certo? Então, isso aqui não dá com 3. Entenderam o argumento? É mais ou menos isso. Tá claro? O jeito que eu tinha pensado era tipo de pegar o conjunto complementar e ver se tem uma clique de 3. É outro jeito de pensar isso aí, exatamente. É uma coisa que a gente vai ver um pouquinho depois, né? Um é o complementar do outro. Na verdade, é uma coisa que a gente até já viu, né? Se você tem uma clique num grafo, no seu grafo complementar, essa clique que era uma clique, vai ser um coisa dependente, né? Então, aí teria que pensar no grafo complementar se existe uma clique de tamanho qual? Ok, que a pergunta era sobre se existia uma clique de tamanho 3, né? Um conjunto dependente não 3 aqui. Então, é porque teria que ter uma clique de tamanho 3 no grafo complementar. Tá. Seria outro jeito também, exato. Tá? Então, beleza. Aí, essa questão sobre maior e menor, vem esse conceito aqui de máximo e maximal associado a isso. Tá? Então, a palavra máximo, assim como tem o mínimo, que deve aparecer algum... Ainda não apareceu aqui. Tá, mas vai aparecer um contexto, a palavra mínimo e minimal, aqui eu estou trazendo máximo e maximal. Tá? O conceito de máximo, por exemplo, é o que você já conhece. Se eu perguntar, dado esse grafo aqui, qual é o tamanho da maior clique desse grafo? O tamanho da maior clique é um número associado ao máximo que existe ali, que é o maior. Não existe nada maior do que isso ali. Isso é o máximo. Certo? Então, se eu perguntar, qual é o tamanho da maior clique aqui? 4. 4. Certo? Isso aqui é uma clique de tamanho 4. E não tem nenhuma outra de tamanho 5. Então, é essa a resposta. Isso é o máximo. Certo? Agora, então, mais um maximal é você tem um conjunto de versos que satisfaz uma propriedade. O minimal aparece aqui também. Então, você tem um conjunto de versos que satisfaz uma certa propriedade. Esse conjunto você tomou sei lá como, mas você tomou esse conjunto, certo? E aí você quer saber, ele é maximal se com a adição de qualquer vértice ali nesse seu conjunto, que não estava ali, mas você adicionou nesse conjunto, se ao adicionar ele ali, você perde a propriedade que você tinha antes. Então, é um maximal em relação à propriedade P. É um subconjunto que satisfaz uma propriedade P, e quando você vai adicionar alguma coisa ali dentro, algum subconjunto outro ali dentro, ou algum vértice que você adiciona ali dentro, você perde a propriedade que você tinha anterior. Então, por exemplo, depois aqui vai aparecer, tá? Aqui. Com esse gráfico aqui, tá? Então, eu tomei um subconjunto de vértices, tá? Vamos pensar que eu tomei esse daqui. Esse e esse. Isso aqui tem a propriedade, né, de ser uma clique. Certo? E aí eu pergunto, esse conjunto aqui, ele é maximal em relação à propriedade clique? Não. Sim. Sim, ele é maximal em relação à propriedade clique. Por quê? Primeiro ele tem que satisfazer a propriedade, ser uma clique. Isso aqui é uma clique. Mas, se você adicionar qualquer elemento ali dentro desse conjunto, por exemplo, você tem um conjunto que são esses dois vértices. Esses dois vértices aqui. Agora, isso aqui é uma clique. Agora, pense em adicionar algum outro vértice nesse conjunto aqui. Adicionei esse aqui, tá? Agora, o conjunto, esse e esse, forma uma clique? Não forma uma clique. Isso aqui não é um subgráfico induzido que seja uma clique, certo? Então, perdeu a propriedade. Aí você pensa em outro, tá, vou adicionar esse. Tá, também não foi uma clique. Também não foi uma clique. Também não foi uma clique. Então, isso daqui é maximal em relação à propriedade clique. Repara que o maximal
não necessariamente é máximo, tá? O maximal é em relação à propriedade que você tem em relação ao conjunto que você tomou inicial. Se você tomar esse vértice daqui, isso aqui é uma clique, não é? Só um vértice, até a gente conversou sobre isso. Isso é uma clique, certo? Certo. É. Agora, essa clique é maximal? Não. Isso, ela não é, porque nela aqui você consegue adicionar alguém. Você adicionou alguém a esse conjunto e você manteve a propriedade de ser uma clique. Isso sim é maximal. Tá? Agora sim você transformou num conjunto maximal. Agora, inicialmente, esse cara era uma clique, mas não era maximal. Tá? Então, entenderam a diferença de máximo e maximal? Aqui tem uma escrita melhor sobre isso. O maximal, ele tem que conter aquele ponto que você está falando, né, no caso. Tem que primeiro satisfazer a propriedade que eu quero. Por exemplo, ali era ser uma clique. Tem que ser um conjunto que satisfaça a propriedade. Mas, além disso, não existe um superconjunto desse conjunto ali, que é esse H', que satisfaz a propriedade. Que poderia pensar nisso de adicionar, entendeu? Então, pensa que você tem esse conjunto H, diversos aí, subgrafo H, ele tem uma propriedade, tá? Essa propriedade P. É esse conjunto aqui. Esse é o H, tem uma propriedade ali dentro. Agora, ele é maximal quando não existe um conjunto de vértices, um subconjunto de vértices, mas que contenha esse conjunto inicial, que contenha, não pode existir um subconjunto de vértices que contenha esse conjunto inicial, de modo a continuar satisfazendo a propriedade P. Isso é a formalidade, mas em outras palavras, é isso que eu falei aqui. Ter um conjunto satisfaz a propriedade. Mas não existe ninguém que você pode adicionar nele e manter a propriedade. Você perde a propriedade. Se você perde a propriedade, é porque o conjunto anterior que você tinha já era maximal. Tá? Respectivamente, a gente pode pensar no minimal, que é quando você tem um conjunto de vértices ali que satisfaz uma propriedade. Se você remove alguém dali dentro e você perde a propriedade, então esse seu conjunto ali é minimal, o anterior, né? Entendeu? A relação do minimal, exemplos que vão haver o minimal, a gente vai falar um pouquinho depois, tá? Ali eu poderia falar também, mas já está quase acabando a hora, eu quero só fechar isso aqui rapidinho, tá? Mas vai aparecer isso daqui. E o conceito de máximo e mínimo é o que eu estava falando antes. O máximo e mínimo é muito mais intuitivo de se pensar, né? É dado um grafo, eu quero obter um subgrafo que possui a propriedade P e não exista nenhum outro subgrafo que tenha um conjunto, que tenha um tamanho maior e satisfaça a propriedade P. Então, por exemplo, é o que está aqui quando eu perguntei, tá, qual é o tamanho da maior clique? Qual é a maior, o tamanho da maior clique, né? De base seria um 4 aqui. Então, dentre todas, você saber qual é a maior de todas, tá? Isso é o máximo. Beleza? Professor, Obrigado. quando o senhor pergunta o tamanho da maior clique, a resposta teria que somar o vértice com a aresta também? Não, porque clique, por definição, é um conjunto de vértices. Ah, sim. É um gráfico. Isso. Ó. Porque uma clique é um conjunto de vértices. Então, você tem que colocar na sua soma aí para contar o tamanho do conjunto que você tomou. O conjunto que você tomou não foi um grafo, mas foi um conjunto de vértices, entendeu? Então, por isso que é claro o tamanho da maior clique. Certo? Né? Aí, beleza. Bom, o que está escrito aqui, basicamente, é o que eu estou conversando com vocês, né? Por favor, põe o nome de vocês aí, aproveitando já no final da aula, mas beleza. Então, vamos aqui para um exemplo que vai aparecer um pouco sobre isso de máximo e maximal, tá? Por exemplo, esse gráfico aqui.
a gente pode talvez tentar enumerar todos os conjuntos dependentes, todas as cliques, e a gente consegue ver que como seria uma estratégia para obter uma clique máxima, a maior clique ali, seria enumerar todas as cliques e ver qual é que dá de maior tamanho. Isso é o máximo, certo? Agora, o maximal depende da inclusão, da relação de inclusão de um conjunto em relação ao outro, que eu acabei de mencionar ali atrás. Então, por exemplo, aqui, ó, olhando para cá, a gente consegue dizer qual é o tamanho da maior clique, qual é a clique máxima aqui. Aparentemente é 4 de novo. Pois é, continua sendo 4, né? Porque é em relação a esses 4 versos aqui, certo? Agora, vou usar a cor. Então, agora vamos pensar no conjunto dependente, tá? Isso daqui é um conjunto dependente, concorda? Sim. Bom, ele é maximal. Primeiro, ele é máximo. Ele é máximo. sim. Sim. Não, ele é maximal, né? Máximo não. Não, Ele é maximal. Vocês concordam que ele é maximal? Por quê? Sim. Ele é maximal por quê? O que você tem que olhar para dizer se ele é maximal? Porque Você tem que manter os versos que você já tinha. Você não pode tirar eles, tá? O que você tem que fazer é adicionar elementos ali e ver se você continua tendo a propriedade de ter um conjunto dependente. Então, a gente consegue ver que é maximal porque você não pode mexer nesses dois. Você tem que adicionar. Mas qualquer vértice que está aqui, dentro desse conjunto, é vizinho a esse. Então, não pode entrar. E da mesma forma que os que sobraram são vizinhos a esse. Também não pode entrar. Certo? Então, isso é maximal. Mas não é máximo, porque se você pensar, antes de você riscar, você poderia ter pensado num conjunto dependente melhor. Por exemplo, esse daqui, esse daqui, esse daqui, certo? Então, existe um conjunto dependente maior, de um tamanho maior do que o 2. Então, o anterior, esse conjunto dependente que a gente fez aqui, ele é maximal, mas não é máximo, tá? Então, nem tudo que é maximal é máximo. Em compensação, tudo que é máximo é maximal. Isso aqui é um conjunto dependente máximo. Também é maximal. Porque se não fosse maximal, existiria como você adicionar alguém e manter a propriedade. Mas você adicionar alguém e manter a propriedade, se você adicionou, você aumentou o tamanho. Então, é porque o anterior não era máximo, mas o atual é o máximo. Certo? Então, tudo que é máximo é maximal, mas nem tudo que é maximal é máximo. Tá? Então, bom, a gente fecha por aqui. Eu acho que eu já falei tudo que queria para falar. Eu falei bem rápido várias coisas aqui, mas eu acho que ficaram claras. Se não, podem me perguntar. Ou poderiam ter me perguntado também enquanto eu estava falando, vocês sabem, né? Tá bom? Alguma pergunta? Na aula que vem a gente vai ver essas definições. Hoje nem era para eu ficar demonstrando coisas, é só para definir coisas e mostrar relações que umas coisas têm com outras. Na aula que vem a gente vai dar continuidade a isso, definir mais coisas, provar alguma coisa ou outra, tá? Mais formal. O que tiver de demonstração vai ser um pouquinho mais formal. Aqui foram só observações que a gente conversou e viu como é que argumentaria, caso fosse necessário escrever. Mas não é o caso. Não vai ser o caso na próxima vez. A gente vai ver coisas mais elaboradas, né? Um pouquinho mais elaboradas para demonstração. Aí a gente vai ter um pouquinho mais tempo nas demonstrações. Tá? Professor? Oi. Posso só uma perguntinha que eu deixei passar? Quando você define multigrafo, as arestas, no caso, precisam ser pares ordenados. Não precisa ser par ordenado, não. Ainda assim precisa. Ainda assim precisa. O lance da ordenação é quando a gente estiver falando de grafos direcionados.
Ah, sim. Quando falar de grafos direcionados, aí sim a gente implica em ter um par ordenado associado a uma aresta. Entendi. Porque ter uma aresta A a B não precisa ser necessariamente também a aresta BA, mas isso aparece quando a gente definir grafos direcionados. Ainda assim, no contexto de grafos simples. Beleza. Obrigado. Nada? Quer falar uma coisa, João? Não, eu ia falar que tá beleza, foi boa a aula, deu para pegar. Tá, beleza. Bom, alguma pergunta? Alguém alguma pergunta? Não? Deixa eu pegar o nome de vocês aqui. É isso, então. Terça-feira a gente continua. Qualquer coisa, vocês me mandam e-mail. O que eu estou falando aqui, talvez vocês tenham questões na lista que deem para fazer já, talvez tenham coisas que não. Mas dá uma olhada na lista lá, enquanto eu tiver dado a aula, dá uma olhada para ver se já dá para fazer alguma coisa. Mas a gente vai reforçar muitos pontos aqui na aula que vem, tá? E nas outras também, né? Beleza? Vou interromper a gravação aqui. Beleza.